a voltar ao primeiro amor, que operava mais santidade e simplicidade, pois esta foi a última mensagem do fundador da Assembleia de Deus, Gunnar Adolf Lindgren, pois ele disse antes de morrer a todos os brasileiros para que buscassem a simplicidade e a santidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A simplicidade, ela tem que ser o alvo do cristão até a última hora de sua vida. E lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16 e 17, Jesus lhe disse sobre a simplicidade. E assim Jesus lhe disse: portanto, sede prudentes como a serpente, e simples como a pomba. Infelizmente, muitos assembleianos perderam a simplicidade da pomba. E para perderem a simplicidade da pomba, primeiro tiveram que perder a prudência da serpente. Porque a serpente, quando ela vê um homem vindo para atacá-la, ela foge. E muitos, quando viram a vaidade e a ostentação adentrar na igreja, a fim de tirar sua simplicidade, não vigiaram, não foram prudentes como a serpente, não foram cautelosos, não se protegeram, não guardaram a simplicidade, não guardaram a sã doutrina. A palavra simples, ela significa o que não é vaidoso e arrogante, seja em aparência ou em personalidade. E o simples, quando ele vai para uma grande cidade, ele é como uma pomba, observa tudo ao seu redor. E esta é a definição do simples para Jesus. O simples tem que ser como a pomba, e a simplicidade da pomba está em duas coisas. Na primeira é na aparência e na segunda é na conduta. Na aparência, notem que a pomba não precisa de vaidade, ela não precisa de penas coloridas para ser bonita. Esta é a aparência da pomba, simples, um brilho próprio. E agora, na conduta da pomba, notem que se ela estiver em um lugar, ela olha a tudo e a todos, ou seja, ela se apresenta. E quando Jesus se referiu para nós sermos simples como a pomba, Jesus estava querendo dizer assim: apareçam para as pessoas, elas precisam ver a simplicidade, a vida que há em vós. E foi-se o tempo em que a Assembleia marchava pelas ruas, aleluia, junto com a orquestra, ganhando muitas almas para Jesus. Infelizmente a Assembleia de Deus já não é mais a mesma. E com estas modernidades e inovações dos dias de hoje, infelizmente acabou-se o verdadeiro poder da evangelização e deu-se lugar à vaidade. E com isto foi tirado a simplicidade do modelo da construção da antiga Igreja Assembleia de Deus do Brasil, e também foi tirado os cânticos espirituais da década de 50, 60, 70 e 80, nos quais tocavam a alma e o espírito através da sinfonia e das vozes ungidas. E também foi tirado os bancos de madeira, nos quais tinham um porta-bíblia, que também serviam para cobrir a cintura e a frente das irmãs. Também foi tirado os órgãos e piano, e também foi tirado as molduras de madeira ao redor do altar, aonde quem só tinha acesso eram os pregadores do Evangelho. E por último, tiraram o Evangelho de Mateus, Apocalipse, ou seja, deixaram de ser ministro do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, e deu-se lugar agora à genealogia e fábulas intermináveis. Mas dou graças a Deus que ainda há poucos remanescentes que não deixaram a sã doutrina e que ainda respeitam o que está escrito lá em Salmos 89, versículo 7, que diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ramancho Nagashai Anai. Basta, essa palavra basta para dizermos, para sentirmos o quanto Deus está triste com a falta de reverência. Eu peço a todos que têm acesso à internet e compreenderam este áudio, que entre no canal do YouTube chamado Assembleia de Deus Simples 1911
a verdadeira Assembleia de Deus no Brasil. E assim eu finalizo. Que Deus nos abençoe a todos que compreenderam esta mensagem. E que a paz de Jesus seja com todos vós, sem a qual ninguém verá a